Olá, meus queridos amigos, é um prazer enorme estar com vocês aqui novamente. Dessa vez, no dia de hoje, para tratarmos sobre a importantíssima Lei 11.343 de 2006, a nossa Lei de Drogas. É isso mesmo, pessoal. Essa lei de extrema importância para tudo que envolve direito penal, tá, pessoal? Uma lei muito presente no dia a dia policial, no dia a dia do advogado, do juiz, do promotor. Então é necessário que vocês saibam tudo sobre essa lei, tá bom, pessoal? Vocês têm aí em mãos um excelente material, tá? Que deve ser a base do estudo de vocês para a lei de drogas. E aqui nessas aulas a gente vai trazer os pontos mais importantes dessa lei aí para otimizar o seu estudo e reforçar, né, o que de fato importa nessa lei, tá bom, pessoal? Partindo disso, né, a lei ela começa lá no seu artigo 1º, mas a gente não vai ver essa parte inicial da lei, tá? Que não costuma cair em provas. Entretanto, eu recomendo fortemente que você leia pelo menos uma, duas vezes aí a lei por completo, tá? E aí depois que você conhecer ali o comecinho da lei, que, olha, sinceramente é bem chato, pessoal, mas precisa conhecer, depois você parte ali só da parte penal e processual penal mesmo da lei, tá? Mas conheçam o comecinho da lei ali, que tem informações importantes aí para conhecimento e para o estudo, tá? Bom, tomado o meu gole de café aqui, vamos iniciar aqui o estudo da nossa lei, tá, pessoal? Bom, primeiro de tudo, o que eu preciso trazer para vocês? A lei, essa não é a primeira lei de drogas que a gente tem no nosso ordenamento jurídico. Antes da Lei 11.343 de 2006, a gente teve duas outras leis que tratavam do tema, tá? Uma é a Lei 6.368 de 76, que regulava a sistemática das drogas aqui, e que foi editada em 2000, foi alterada em 2002 pela Lei 10.409 de 2002. Lei essa que teve a sua parte material, que tratava dos crimes e das penas, integralmente vetada pelo presidente da República da época, tá? Então prevaleceu somente a parte processual dessa nova lei. Então, antes da Lei 11.343 e depois de 2002, a gente teve nesse lapso aí duas leis regulando a sistemática das drogas no nosso ordenamento jurídico. Uma lei de 76, a Lei 6368 de 76, regulando ali a parte dos crimes e das penas, e a Lei 10.409 de 2002, tratando da parte processual, perfeito? Bom, pessoal, após, né, com o advento da Lei 11.343 de 2006, passou-se a ser tudo concentrado nesse diploma legislativo sobre a sistemática de drogas no nosso ordenamento. Tanto a parte material quanto a parte processual, ou seja, na Lei 11.343 a gente tem ali as disposições penais e processuais penais, os crimes e as penas, e também a parte processual, que difere um pouquinho aí em alguns pontos dos ritos comuns aí previstos no Código de Processo Penal. Tá bom, pessoal? Bom, primeiro de tudo que eu preciso que vocês entendam aqui é que, óbvio, claro, agora que estamos nos distanciando temporalmente aí de 2006, de quando essa lei nova, a atual lei de drogas surgiu, essas situações ficam cada vez mais difíceis no dia a dia, né? Mas como você está estudando para concurso público, a gente está trabalhando com um mundo hipotético. E o examinador, na sua prova, na sua questão ali, ele pode trazer, ele vai trazer, na verdade, um caso hipotético para você analisar e dar a sua resposta, tá? Então, fiquem atentos ao que eu vou falar agora, porque isso já foi cobrado, é ainda cobrado em concurso público, e foi cobrado na minha terceira fase do meu cargo atual, que é analista jurídico do Ministério Público do Estado de São Paulo. Um dos temas da dissertação da minha terceira fase do concurso foi justamente sobre a possibilidade de combinação de leis penais no tempo referente à lei de drogas, tá? Se era possível combinar no tempo essa lei de drogas. Por exemplo,
antes disso ser pacificado nos tribunais superiores, entendia-se que muita gente trazia essa tese de combinação de leis penais, porque a gente sabe que a lei penal ela só pode retroagir em benefício do réu. A regra é que ela seja irretroativa, mas ela pode retroagir se ela for em benefício do réu. Quando isso vai acontecer? Na hipótese em que a lei anterior, que a lei atual, ela é mais benéfica do que aquela lei anterior que regia aquele fato criminoso quando ele foi praticado. Então, essa lei atual, ela retroage para atingir aquele fato que foi praticado na vigência de outra lei penal que era mais gravosa, né? Então, por exemplo, o indivíduo praticou o crime de tráfico de drogas na vigência da lei 6368 de 76. Vem a lei 11343 e torna o tratamento menos... Não foi o que aconteceu. Torna o tratamento da lei de drogas menos gravoso. Então, aquele indivíduo, ele poderia ser beneficiado por essa nova lei, que não estava em vigor quando ele praticou aquele crime de tráfico, porque a nova lei é mais benéfica, beleza? Tranquilo, né? Tema básico aí de direito penal. Qual que é a grande peculiaridade? E que envolveu em específico a lei de drogas. As penas da lei 6368 de 76, combinadas para a lei de drogas, são mais benéficas, são mais brandas do que as penas da lei 11.343 de 2006, nossa atual lei de drogas. Acontece que a atual lei de drogas, apesar de ter penas mais severas, ela tem um dispositivo que não existia na lei 6368, que é o chamado tráfico privilegiado, que na verdade é uma causa de diminuição de pena, né, chamada vulgarmente aí de tráfico privilegiado, tá? Uma possibilidade de diminuição de pena por pequeno traficante. Falando a grosso modo, nós vamos estudar essa hipótese aqui. O que se defendia era que a combinação dessas leis penais. O sujeito praticou o crime na vigência da lei 6368 e como as penas do tráfico na 6368 são mais brandas que na 11343, ele fala, opa, essa nova lei não vai poder retroagir para me atingir porque é uma lei mais gravosa. Mas ele queria combinar essas duas leis e falar, opa, ela nessa nova lei as penas são mais graves, mas ela tem uma causa de diminuição de pena lá que não tem nessa lei. Então isso aí tem que me beneficiar. O que o bonitão queria? Combinar as leis penais para que ele ficasse com as penas menores da lei 6368 do tempo do crime que ele praticou, com a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, da causa de diminuição de pena ali trazida no artigo 33, parágrafo 4º da lei 11.343. O cara queria combinar tudo isso para conseguir ficar com a pena menor e ainda ter essa causa de diminuição de pena que não era prevista à época, tá? Isso deu muito problema, muita discussão, até que veio o STF e pacificou o tema e decidiu que é vedada a combinação de leis penais, tá? É possível a retroatividade da lei penal benéfica, perfeito, é possível, sem problema algum. Entretanto, você não pode combinar dispositivos de leis distintas a fim de formar a sua lei mais benéfica, né? A chamada lex tertia, a lei terceira, uma terceira lei nessa história aí, substituindo o papel do próprio legislador. Você não pode fazer isso, tá? Pacificou o entendimento de que você não pode fazer essa combinação de leis. Ou você usa na integralidade uma lei, ou usa outra na integralidade. Agora, você não pode pegar um artigo dessa, combinar com o dessa e formar uma terceira lei. Perfeito? Essa discussão surgiu, o STF pacificou o entendimento e o STJ já veio na bota aí e editou, inclusive, uma súmula exatamente com esses termos aí, de que é vedada essa combinação de leis penais aí envolvendo o tráfico. Qualquer lei penal, né, é vedada essa combinação de leis para surgir uma lei mais benéfica, mas especialmente no caso do tráfico foi o que a gente enfrentou mais problemas na prática, tá bom? Acho que ficou bem clara essa questão, né, pessoal? Bora, vamos prosseguir aqui, tá? Bom, lei de drogas, essa nova lei, ela instituiu o SISNAD, que é o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, e a parte do começo da lei fala bastante de política pública de enfrentamento às drogas, né? O artigo 1º que fala dessa instituição do SISNAD, que é o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas,
que prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas, estabelece normas para a repressão, a produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas e define crimes, tá bom? Então, pessoal, a nova lei de drogas, ela se preocupa muito com a questão de saúde pública, né? A nova lei de drogas entende a problemática do usuário de drogas como uma questão de saúde pública que de fato é, né? Então, ela se preocupa muito com essa sistemática, né? O CISNAD vem muito nessa linha de trazer uma atenção ao usuário sob uma ótica de saúde pública, tá bom? Vamos prosseguir aqui, pessoal. Deixa eu colocar os slides aqui na tela. Falamos aqui das considerações iniciais. E eu queria falar para vocês aqui no começo sobre o objeto jurídico, né? Qual é o objeto jurídico da lei de drogas? Qual é o bem jurídico protegido pela lei de drogas? É a saúde pública, pessoal. A lei de drogas, ela não se preocupa com a saúde individual do indivíduo. Ficou redundante, né? A saúde individual da pessoa, ela se preocupa com a saúde pública. Esse é o bem jurídico protegido pela lei de drogas, tá? Então, o legislador está preocupado com a saúde da coletividade, porque enquanto houver circulação de drogas na sociedade, toda ela está em perigo, tá bom? Então, o objeto jurídico é a saúde pública. Aqui são observações gerais sobre tudo da lei de drogas, tá? Depois nós vamos falar dos crimes em espécie, tá? Objeto material da lei é a droga, tá? É a droga. Antes, falava-se em substância entorpecente, né? A lei 11.343 alterou essa nomenclatura e agora fala-se em drogas. Então, essa é a nomenclatura correta, drogas, tá? Mas e aí, cara, o que é droga? O que é droga? A gente precisa entender o que é droga para conseguir definir esses crimes. E onde é que está essa definição do que é droga? Tá? O artigo 1º, parágrafo único da Lei 11.343, diz o seguinte: para os fins dessa lei, consideram-se como drogas as substâncias ou produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União. Então, notem, pessoal, e a gente vai ver isso, que a Lei 11.343 ela não dá definição de droga, mas ela faz uma remissão aonde você vai encontrar o conceito de droga, tá? Então, a gente sabe aqui pela Lei 11.343 que droga é uma substância que causa dependência física ou psíquica e que esteja prevista em lei ou ato administrativo, uma lista da União como tal. Mas a lei não fala quais são essas substâncias. Quem fala, hoje, atualmente, é um ato administrativo da Anvisa, tá? Que é a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Mas também isso pode estar previsto em lei, não é o caso, tá? Por isso, pessoal, por isso é que se diz que os crimes da lei de drogas são normas penais em branco. Típico exemplo de norma penal em branco, o que você já estudou aí em direito penal. Por quê? O preceito primário da lei, ele é incompleto, porque a definição do que é uma substância que causa ali a dependência física ou psíquica, qual é aquela substância ilegal, vai estar definido não naquele artigo de lei, não no artigo 33, que trata do tráfico, do 28, que trata do porte de drogas para consumo pessoal, mas sim nessa lista da Anvisa. Então, você precisa complementar o teu conceito ali, o teu tipo penal com esse ato administrativo. E vou além, pessoal, vou além. As normas penais em brancos, elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Homogêneas são as normas penais em branco, cujo complemento está alocado num dispositivo de mesma natureza do tipo penal. Então, seria a lei, né? Se essa lista tivesse numa lei, seria uma norma penal em branco homogênea, a lei de drogas. Porque o complemento ali onde estaria dito o que é a droga, o que é aquela substância ilícita, quais substâncias são ilícitas, estaria sendo complementado por outra lei, mesma natureza de onde estão previstos os crimes. Entretanto, atualmente, essa lista é um ato administrativo da União, da Anvisa, que é a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Por isso, essa norma penal em branco,
a lei de drogas é classificada como uma norma penal em branco heterogênea. Por quê? O complemento da lei penal está em um ato administrativo, ou seja, um instrumento normativo de natureza jurídica diversa de onde está previsto o crime, tá bom? Então, atualmente no Brasil, os crimes da lei de drogas são normas penais em branco, heterogêneas, porque dependem de um complemento em um ato administrativo da União. Pessoal, onde está previsto essa lista? Que ato é esse que eu tanto falei até agora? É a portaria SVS/MS, que é o Ministério da Saúde, tá? Número 344 de 98. É essa portaria, coloquei o número aí para vocês no slide, que disciplina quais substâncias são consideradas como droga aqui no nosso país. Diz o artigo 66, esse artigo 66 da Lei de Drogas. Para fins no disposto no parágrafo 1º do artigo 1º dessa lei, que a gente já leu, até que seja atualizada a terminologia da lista mencionada no preceito, denominam-se drogas, substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial da portaria SVS/MS 344 de 12 de maio de 98, tá bom? Então, para que uma substância seja considerada droga no nosso país, basta que ela esteja previsto como tal nessa portaria da Anvisa, tá bom? Então, não importa muito a nomenclatura utilizada vulgarmente, né? Maconha, cocaína, LSD. O que importa é que o princípio ativo daquela substância esteja previsto como droga nessa lista da Anvisa, tá? E tem diversos medicamentos que têm o princípio ativo previsto nessa portaria, tá? Então, fiquem atentos. Bom, e a prova da materialidade disso aí, como é que é feito? Mediante exame químico toxicológico, tá? É a perícia, tá? É o exame pericial. Isso é constatado, você precisa constatar que há aquele princípio ativo proibido através de perícia. Então não é porque a polícia invadiu lá uma casa-bomba na Biqueira, achou um monte de saco com pó branco aparentemente sendo cocaína, que aquilo lá vai ser cocaína. Precisa passar por uma perícia, um exame químico toxicológico que ateste que ali há o princípio ativo da cocaína, tá bom? Então é possível que aquilo não seja cocaína e aí crime impossível, né? Não tem como. Bom, pessoal, o sujeito ativo da lei de drogas. Quem são os sujeitos ativos? Na sua grande maioria, quase todos os crimes da lei de drogas são crimes comuns ou gerais, em que não se demanda nenhuma situação especial do sujeito ativo, podendo ser praticado por qualquer pessoa. À exceção do artigo 38 da lei de drogas, já que as condutas ali previstas, que são a de prescrever, que só pode ser feito por médico ou dentista, ou ministrar, que quem pode ministrar é o farmacêutico ou profissional da enfermagem, é um crime que demanda essa especificidade do sujeito ativo. Então, é um crime especial aí, tá bom? Quanto ao sujeito ativo. Esse crime do artigo 38, inclusive, é o único crime culposo da lei de drogas. A gente vai ver isso mais para frente. É aquele que fala, prescrever ou ministrar drogas culposamente, sem que delas necessite o paciente, ou fazê-lo em doses excessivas, ou em desacordo com determinação legal regulamentar, tá? Exige essa qualidade especial do sujeito ativo, é um crime próprio, tá? Porque quem pode prescrever é só o médico ou dentista e quem pode ministrar é só o farmacêutico ou um profissional de enfermagem. Pessoal, quanto ao sujeito passivo, tá? É a coletividade. O sujeito passivo dos crimes da lei de drogas é a coletividade, tá? Então, é um crime classificado como vago. A classificação desse crime quanto ao sujeito passivo é um crime vago. Por quê? É um crime cujo sujeito passivo é um ente destituído de personalidade jurídica, tal como é nos crimes de trânsito, nos crimes contra a família e também aqui nos crimes da lei de drogas. Perfeito, pessoal? Tranquilo, né? Bem tranquilo essa classificação, vocês já estão familiarizados, muito comum no direito penal. Elemento subjetivo da lei de drogas. Como adiantei para vocês, todos os crimes são dolosos, com exceção do artigo 38, que diz ali prescrever ou ministrar culposamente drogas sem que delas necessite o paciente, etc. É um crime culposo, tá bom, pessoal? Além disso, tratamos muito sobre esse conceito na lei no estudo da lei de crimes de trânsito,
Os crimes da lei de drogas são crimes de perigo abstrato, né? São aqueles em que a consumação ocorre com a simples exposição do bem jurídico a um risco de dano, tá? A lei presume de forma absoluta esse risco. Não se exige uma efetiva lesão ao bem jurídico, bastando essa probabilidade de dano. São crimes de perigo abstrato, tá bom, pessoal? Tranquilo, né? Ação penal. Todos os crimes da lei de drogas são crimes de ação penal pública incondicionada. Não há crime de ação penal privada, não há crime que dependa de representação, não há crime de ação penal pública condicionada à representação. Agora, pessoal, importante, discussão frequente na jurisprudência. Princípio da insignificância. Prestem bastante atenção, pessoal. É pacífico, tá, na jurisprudência, pessoal, a não aplicação do princípio da insignificância quanto ao tráfico de drogas, tá bom? Quanto a isso, tranquilo, não há discussão, né? Já que há uma incompatibilidade lógica até entre esses princípios. Né? O tráfico é um crime de alta periculosidade, de máximo potencial ofensivo, equiparado a hediondo. Não tem como você falar que a conduta aí do traficante ela é insignificante, tá? Contudo, pessoal, em relação ao artigo aí 28, né, o crime de porte de drogas para consumo pessoal, há uma certa divergência doutrinária, por isso que vocês têm que prestar atenção e ficar ligados nisso, principalmente porque o STF aí sempre está nessa de votar pela descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal e etc. Então, pessoal, fiquem atentos, por quê? No tráfico de drogas é pacífico que não se aplica. Mas quanto ao artigo 28, a gente já teve alguns precedentes nesse sentido. O STF, isso foi veiculado no informativo 655, já admitiu a aplicação do princípio da insignificância para o artigo 28 da Lei de Drogas, com base em alguns argumentos importantes, né? Um deles foi que sobre a privação da liberdade e a restrição de liberdade do indivíduo, né? Que somente devem se justificar quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade, de outros bens e valores, outros bens jurídicos e valores que forem essenciais, tá? Notadamente aqueles casos em que os valores penalmente tutelados são expostos a dano efetivo ou mesmo potencial, tá? Impregnando aí algum tipo de significativa lesividade, né? E além disso, o STF falou que o direito penal não deve se ocupar de condutas que produzam resultados cujo desvalor, por não importar aí uma lesão significativa a bens jurídicos relevantes, não representam, por isso mesmo ali, um expressivo prejuízo, seja para o titular do bem jurídico tutelado, seja para a própria integridade da pessoa, tá? Então, se forem preenchidos aí aqueles requisitos já estabelecidos pelo STF como vetores para aplicação da insignificância, que é a mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica, presentes esses vetores aí gerais para aplicação do princípio da insignificância, deveria ser aplicado também ao crime de porte de drogas para consumo pessoal. Entretanto, pessoal, essa decisão ela é de 2012 e apenas da primeira turma do STF, levando em consideração um caso concreto em específico, tá? Não dá para a gente falar que esse é o posicionamento do STF. Além disso, a segunda turma do STF, no HC 202.883, já decidiu pela insignificância no caso de um indivíduo que portava 1,8 gramas de maconha em sede de habeas corpus, tá? Decidiu como insignificante essa conduta. Então a gente tem que ficar atento, pessoal, com essas nuances aí do STF. Mas a regra é que não cabe a insignificância. O STJ, pessoal, em sentido diverso, ele entende que não se aplica o princípio da insignificância na lei de drogas. Inclusive, isso está estampado na jurisprudência em tese do STJ, tá? Que diz expressamente o seguinte: o princípio da insignificância não se aplica aos delitos do artigo 33 caput e artigo 28 da lei de drogas, pois trata-se de crimes de perigo abstrato ou presumido, tá? Então, meus amigos,
fiquem atentos a essas nuances da jurisprudência. Provas dissertativas e orais. Tragam essa exposição, expliquem ambos os entendimentos, explique que o STF já entendeu, em algumas oportunidades, pela insignificância, que o STJ entende que não é cabível a insignificância, mas numa primeira fase, se isso vier, se isso for cobrado na sua prova, fique com a posição da STJ aqui para uma primeira fase mais segura. Não acredito que, por conta dessas divergências, não acredito que isso seja cobrado numa primeira fase, mas é possível, tá? Então, fique com a posição do STJ para primeiras fases e nas demais você exponha todas as hipóteses. Perfeito, pessoal? Bom, prosseguindo aqui no nosso estudo, o porte e o cultivo para consumo pessoal. Vamos tratar agora específico do artigo 28, que é aquele que prevê como crime a conduta de quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, que será submetido, caso pratique uma dessas condutas, às seguintes penas: advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviço à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, tá bom, pessoal? Bom, antes de qualquer coisa, a gente precisa tratar aí do princípio da alteridade, tá? Por quê? Prestem bem atenção, pessoal. O princípio da alteridade, ele reflete muito bem nesse artigo aí da Lei de Drogas, no artigo 28. O princípio da alteridade, ele foi idealizado por Klaus Roxin e ele preceitua que não há crime na conduta que prejudica somente quem a realizou, né? Se o único prejudicado é o indivíduo que realiza a conduta, não há crime. Então não haveria crime. É por isso que o suicídio não é crime, né? O indivíduo que tenta se matar e não consegue, ele não comete crime. Comete crime quem o induziu, instigou, auxiliou materialmente. Mas aquele indivíduo que ele tenta se matar, por exemplo, se automutilando ali, ele tenta tirar a própria vida e não consegue, ele não responde por crime nenhum. Com base no quê? No princípio da alteridade. Ele não pode ser responsável por causar, ele não pode ser criminalmente responsável por causar mal a si próprio, tá? Não é esse o objetivo do direito penal. E aqui é com base nesse princípio que não se pune o uso de drogas. Então, se perguntarem para você aí, churrasco lá de família, pô, você está fazendo direito, você está estudando para concurso, tal, usar droga é crime? Não, usar droga não é crime. Né? A lei, ela não pune o uso pretérito de droga. Tanto que se o policial te abordar na rua e o cara, o abordado, falar que ele usa maconha, que ele usa cocaína, ou que ele pode até falar que ele falou, cara, antes de você me abordar, eu acabei de cheirar um pino de cocaína. Você não pode fazer nada, não há crime nessa conduta. O crime é portar drogas para o consumo pessoal. Usar droga não é crime com base no princípio da alteridade. O crime é portar drogas ou cultivar drogas para consumo pessoal. Aí sim há o crime. Entretanto, é importante que a gente fale da natureza jurídica desse crime. Por quê, pessoal? Desse artigo, na verdade, né? Acabei dando uma resposta da discussão. Porque, como vocês podem observar, a Lei 11.343, ela despenalizou o artigo 28. Então, não há pena de prisão para quem porta drogas para consumo pessoal, até mesmo para quem cultiva droga para consumo pessoal. As penas são essas três que eu li para vocês: advertência sobre os efeitos da droga, prestação de serviços à comunidade ou medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Então não há pena de prisão. Por conta disso, pessoal, surgiu uma discussão sobre a natureza jurídica desse artigo. É crime? Não é crime? Isso foi descriminalizado? Não foi descriminalizado? Como é que ficou? Pessoal, em resumo, apesar das divergências doutrinárias, o STF e também o STJ já decidiram que se trata de crime, tá? Primeiro, a própria lei, ao tratar do tema, classificou essa conduta como crime. Estabeleceu para isso o rito junto ao juizado especial criminal, tá?
No tocante à prescrição, que a gente vai ver aqui, apesar de ter uma prescrição com um patamar fixo, previsto no artigo 30 aí da lei, determina a aplicação dos prazos interruptivos do artigo 107 do Código Penal. Então, pessoal, se atentem a isso. Por quê? Havia uma corrente sustentada pelo grande professor, ilustre e saudoso professor Luiz Flávio Gomes, dizendo que esse tipo penal não seria nem crime e nem contravenção penal, mas sim uma infração penal sui generis. Mas essa corrente não ganhou força porque não basta você afirmar que se trata de crime nem de contravenção penal, né? Você precisa definir o que é. E se dizer simplesmente que algo é sui generis, você não está definindo, você está dizendo que é sui generis, né? Então essa corrente acabou não pegando muito. Então ficou a discussão se era crime ou contravenção penal, mas o STF e o STJ, seguindo essa mesma linha, decidiram que é crime, tá? Natureza jurídica de crime. Perfeito, pessoal? Bom, inclusive a esse respeito, o STJ, na jurisprudência em tese de número 131, trouxe o seguinte verbete: a conduta de porte de substância entorpecente para consumo próprio, prevista no artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, foi apenas despenalizada pela nova Lei de Drogas, mas não descriminalizada, não havendo, portanto, abolício crimes. Então é isso, pessoal. Ficou esse entendimento pacificado de que a natureza jurídica continua sendo de crime, não houve descriminalização, mas somente a despenalização. Continua sendo crime, mas não é uma pena privativa de liberdade, tá bom? Tem aquelas penas que eu já li para vocês. Fechou, galera? Vamos avançar aqui. Agora, pessoal, sobre o cultivo para consumo pessoal, é um delito que está previsto no artigo 28, parágrafo 1º da Lei de Drogas e pune com as mesmas medidas previstas para o delito de porte para consumo pessoal que estão no caput, tá? É a mesma coisa. A única coisa que eu não quero é que vocês confundam esse parágrafo 1º do artigo 28 com o artigo 33, parágrafo 1º, inciso 2, tá? Que trata de uma figura equiparada ao tráfico, que tem como finalidade punir o agente que entrega a matéria-prima para a preparação de droga a terceiros, tá? Então, cuidado. O artigo 33, parágrafo 1º, 2, é crime hediondo, tá? E equiparado ao tráfico, perfeito? É uma conduta equiparada ao tráfico. O artigo 28, parágrafo 1º, não, ele é equiparado ao crime de porte de drogas para consumo pessoal. Show de bola, né? Critérios para diferenciação do tráfico. O parágrafo 2º do artigo 28, pessoal, ele traz alguns critérios legais, objetivos, para diferenciação, objetivos, né, porque estão previstos ali expressamente, mas tem uma carga subjetiva muito grande ali, porque vai depender do caso concreto, para diferenciar o crime de tráfico do crime de drogas para consumo, o porte de drogas para consumo pessoal, tá? Quais são esses critérios utilizados? O artigo 28, parágrafo 2º, traz esses critérios que vão diferenciar se essa droga se destina ao consumo pessoal ou ao tráfico de drogas. Quais são eles? A natureza e a quantidade da droga, né? O indivíduo, geralmente, ele é viciado em um tipo de droga. Claro, tem exceções, mas o cara vai ser muito difícil aquele cara falar que ele é usuário se ele tá portando maconha, crack, cocaína, LSD, lança tudo ao mesmo tempo. Pô, esquisito, né? A natureza das drogas ali que ele tá portando. A quantidade das drogas também é importante, embora não seja o único fator. O local e as condições que a droga foi apreendida. Pô, o indivíduo foi apreendido com todas essas drogas que eu falei para você, de uma quantidade razoável, sentado numa esquina, que já é conhecida como ponto de vendas de drogas, e ele vem falar que ele é usuário, fica difícil, né? Além disso, as circunstâncias pessoais e sociais do agente, é um agente que já tem um histórico de envolvimento com o tráfico, né? Isso tem que ser analisado. E também a conduta e os antecedentes do agente nessa mesma linha, tá? É claro que, havendo relevante dúvida entre tráfico e porte de drogas para consumo pessoal, o juiz tem que condenar pelo crime menos grave, pelo princípio do indúbio pro réu, tá? Mas se atentem, pessoal, que não é só a quantidade de drogas que constitui um fator determinante para a conclusão de que aquela substância ela é realmente destinada ao consumo pessoal ou ao tráfico, tá? Fiquem atentos a isso. Por quê? O local do crime, as condições que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais, os antecedentes também devem ser analisados. Tudo isso em conjunto, tá bom, pessoal? Tudo isso em conjunto, perfeito? É isso.
Vamos agora estudar as penas aí do artigo 28. Quais são elas? Advertência sobre os efeitos da droga, prestação de serviço à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. O que acontece? Qual o prazo dessa pena, né, pessoal? Essas 3 penas combinadas ali no preceito secundário do artigo 28 da Lei de Drogas, elas têm definidos ali o prazo de sua aplicação, tá? Isso está no artigo 28, parágrafo 3º da Lei de Drogas, que prevê que a prestação de serviço à comunidade e a medida educativa terão um prazo máximo de 5 meses. Mas se o réu for reincidente específico, ou seja, se ele for reincidente no artigo 28 da Lei de Drogas, esse prazo máximo passa a ser de 10 meses. Tá? Isso está previsto já no parágrafo 4º. Então, regra, prestação de serviço à comunidade e medida educativa, prazo máximo de 5 meses. Se o réu for reincidente específico no artigo 28, passa a ser de 10 meses, tá bom? Atenção, pessoal, porque o STJ entende que essa reincidência deve ser específica, tá? Então, se esse indivíduo ele já foi condenado ali por... o indivíduo já foi condenado por roubo e depois ele pratica o artigo 28, vai ser aplicado o prazo máximo de 5 meses e não o prazo máximo de 10 para o reincidente, porque tem que ser reincidente específico no crime do artigo 28 da Lei de Drogas, tá bom? A prestação de serviço à comunidade, preferencialmente, tá, em estabelecimentos destinados à recuperação de usuários dependentes químicos. Mesma linha do que a gente conversou lá naquelas situações dos crimes da lei de trânsito. Isso aí é para conscientizar o indivíduo para que ele deixe o uso das drogas, mas preferencialmente, tá? Não é obrigatório, não é algo compulsório. Prosseguindo aqui, pessoal. O que vai acontecer se esse condenado não cumprir aquelas 3 penas ali, uma das penas ali que lhe foi aplicada? Bom, não pode ser convertido em pena de prisão. A gente viu isso já, não há pena de prisão para o crime do artigo 28 em nenhuma hipótese. Então ele não vai poder ser preso, como no caso do indivíduo que tem a pena substituída por prestação de serviço à comunidade, num crime comum, e ele não cumpre aquilo lá e acaba convertendo em pena privativa de liberdade novamente. Não, aqui não. Aqui a própria lei já prevê situações aí como medidas coercitivas para fazer com que aquele indivíduo seja penalizado em caso de descumprimento. Diz o artigo 28, parágrafo 6º. Para garantia do cumprimento das medidas educativas a que se refere o caput, nos incisos 1, 2 e 3, a que injustificadamente se recuse o agente, poderá o juiz submetê-lo sucessivamente a admoestação verbal e multa. Então, primeiro ele vai ser chamado para uma admoestação verbal, que nada mais é do que aquela cagada na cabeça. Vai tomar uma cagada do juiz, o juiz vai sentar ali e falar: meu irmão, e aí? Tá achando que a vida é o quê, cara? Tá pensando o quê? Você vai ser condenado a cumprir determinadas medidas, não cumpre, você acha que vai ficar por isso mesmo? Então não é assim que funciona, cara. Vamos lá. Se você não cumprir, você vai receber uma multa. E aí, se o cara, após isso, não cumprir, ele pode ser multado, beleza, pessoal? Tranquilo, são medidas. Atenção, viu? São medidas de coerção, não são penas. A admoestação verbal e a multa são medidas coercitivas para que o indivíduo cumpra aquelas penas. Mas elas por si sós não são penas. Perfeito, pessoal? Atenção, porque entendimento importante do STJ de que o artigo 28 da Lei de Drogas ele não gera reincidência. Somente gera essa reincidência específica para aplicação do prazo máximo de 10 meses, caso o indivíduo pratique novamente o artigo 28 da Lei de Drogas. Tá? Então, o indivíduo, se ele foi condenado num primeiro momento pelo artigo 28 da Lei de Drogas, depois por um outro crime, no julgamento desse crime ele não vai poder ser considerado reincidente, tá? Perfeito, né? Vamos lá. Prosseguindo aqui agora sobre a prescrição dessas penas aí, a prescrição da apuração desse crime e a das penas. Ao contrário dos crimes previstos no Código Penal e em outros dispositivos penais aí da legislação esparsa, inclusive o crime de tráfico de drogas, esse delito do artigo 28 não tem uma pena privativa de liberdade prevista. É por isso que a gente não pode usar a regra geral
de prescrição prevista no Código Penal, que está lá no artigo 109, aquela tabelinha lá do artigo 109. Para isso, a lei de drogas previu no artigo 30 um lapso temporal fixo para a prescrição desse delito, que é o prazo de 2 anos. Diz o artigo 30 que prescrevem em 2 anos a imposição e a execução das penas, observado no tocante à interrupção o disposto no artigo 107 seguintes do Código Penal. Então, quanto ao prazo, é de 2 anos, um prazo fixo, especial, previsto na lei de drogas, mas as situações de interrupção desse prazo estão previstas lá no artigo 107 do Código Penal, tá? O rito processual, tranquilo, crime de menor potencial ofensivo, Lei 9.099, com todos os benefícios despenalizadores da Lei 9.099, isso aí já está pacificado, tá? Item 8 da jurisprudência em teses do STJ, edição número 131. O crime de uso de entorpecente para consumo próprio, previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, é de menor potencial ofensivo, o que determina a competência do Juizado Especial Estadual. Perfeito, pessoal? Tranquilo. Então, competência Juizado Especial Criminal. Beleza, meus amigos? Terminamos aqui esse bloco. Vamos voltar no próximo aí, tratando agora do crime de tráfico de drogas. Tá bom, meus amigos? Vejo vocês daqui a pouco. Obrigado, valeu!